Louvado seja o nome do Senhor. Os três oração à igreja em nome de Jesus. Esteja orando pela minha vida, pela vida do pastor Clóvis e pela vida do nosso irmão Samuel. Nós vamos fazer um caminhão de manhã lá na feira de Itagi. Lá na feira de Itagi, fazer um culto lá na praça, lá na feira de Itagi amanhã, de manhã, né? Nós vamos estar ali pregando a palavra de Deus, ali ministrando a palavra do Senhor. E não é fácil, mas investir no inimigo é pesado, mas através das orações dos irmãos, o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? Querido Deus, em nome de Jesus Cristo, aqui estamos unidos diante do Senhor, da tua presença, Pai. Pai, fala conosco nesta noite através da tua palavra, do teu Espírito, Senhor, pois a tua palavra diz que o teu Espírito, ó Deus, assiste a todas as coisas. É o Senhor, meu Deus, que sonda o nosso coração, que sabe da necessidade de cada um aqui nesta noite. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. E também no domingo, vou estar passando o tema e a divisa, já para a gente estar orando pela festividade da igreja, 20 anos, em setembro, irmãos. A festividade vai ser 11, 12 e 13 de setembro. Então vamos estar orando, né? O tema o Senhor já me deu já. O tema é obediência, né? O tema é obedecendo na terra para ganhar os céus. Então não pode auxiliar a divisa, tudo que você que Deus vai mandar e vai falar em nome de Jesus. Pai. Glória a Deus. Glória a Jesus. Sabe a igreja com a paz do Senhor Jesus? Amém? Peço que a igreja abra suas Bíblias no livro de João. João capítulo 15. João puro. João puro, João capítulo 15. Louvado seja Deus. Aleluia. João capítulo 15. Nós vamos falar sobre a videira, o lavrador. Aleluia, louvado seja Deus. Vamos falar sobre 3 tipos, aleluia, 3 coisas para mantermos a nossa videira limpa, 3 tipos de amigos e 3 tipos de frutos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? João capítulo 15, vamos estar lendo a partir do versículo 1. Louvado seja Deus. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. João capítulo 15. João logo depois de Lucas, Mateus, Lucas, por aí vai. Glória a Jesus. Amém, igreja? João capítulo 15, versículo 1 a seguir, que tem por título: Jesus ensina sobre a videira e as varas. Versículo 1 diz assim: Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais frutos. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este há muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Até a igreja sente glorificando e exaltando o santo nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Igreja, a Bíblia diz, Jesus deixa claro, dizendo que Ele é a videira verdadeira, o que significa
uvas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele diz: toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa todo aquele que dá fruto, para que dê mais fruto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, as varas aqui somos nós, os cristãos. Porém, aqueles que não dão frutos é aqueles que vivem uma vida de aparência, é aqueles que não têm tido um verdadeiro encontro com Cristo. Porque os frutos a qual Jesus fala, igreja, não é fruto material, mas é os frutos do Espírito. Ou seja, mudança de comportamento, mudança de caráter, aleluia, mudança da fala, mudança nas vestes. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mudar aonde nós pisamos os nossos pés, estarmos na torre de vigilância, darmos testemunhos de verdadeiros adoradores, evangelizar, levar as boas novas a outras pessoas, compartilhar o Deus a qual nós servimos para outras pessoas, compartilhar as boas novas, aleluia, permitir que o Espírito Santo brilhe em nossas vidas, permitir que outras pessoas contemplem em mim e você diferença, permitir que outras pessoas contemplem em mim e você a presença de Deus, permitir que outras pessoas contemplem em mim e você um verdadeiro cristão, uma verdadeira adoradora de Cristo, um verdadeiro adorador de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É produzir os frutos do Espírito. Porém, aqueles que não produzem frutos, aqueles que dizem ser cristão, mas não dá testemunho, aqueles que dizem ser cristão, mas não mostram a diferença entre os mundanos, aqueles que dizem ser cristão, mas não mudam o caráter, não mudam as vestes, não mudam o jeito de ser, continuam o velho homem, continuam com as velhas práticas, as práticas do pecado. Aleluia! A Bíblia está falando que é tirado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando eu estava meditando nisso aqui, Deus me fez entender uma coisa, e Deus falava comigo: filha, sabe por quê que muitas igrejas estão ficando quase vazias? Louvado seja Deus. Além do amor do povo ter se esfriado por causa da iniquidade, eu estou limpando a minha igreja. Louvado seja Deus. Tem pessoas que saem com a permissão de Deus, porque não está produzindo frutos para o reino dos céus, porque não está verdadeiramente na videira, porque não estão verdadeiramente em Cristo. Há muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas continua com as velhas práticas, está dentro da igreja, mas não dá testemunho de verdadeiro cristão, está dentro da igreja, mas aleluia, compra e não paga, está dentro da igreja, mas vive com mentiras, está dentro da igreja, mas vive no pecado. Meu Deus. Glória a Jesus. A garrafa. E quando as pessoas, muitas das vezes, estão dentro da igreja apenas para bagunçar, apenas para manchar o Evangelho, apenas para envergonhar o Evangelho, entristecer o coração de Deus, o próprio Deus permite sair, porque Deus sabe verdadeiramente quem é adorador e quem não é. Deus sabe verdadeiramente quem está na videira e quem não está. Ele sabe verdadeiramente quem está produzindo frutos e quem não está produzindo frutos. Ele sabe quem está vivendo de aparência.
Deus. Mas nos últimos dias, igreja, a minha coisa está triste, porque muitos estão deixando de orar. Muitos, eu não estou falando de quem está lá fora do mundo, não. E pessoas que estão dentro da igreja estão deixando de ter momentos de orações, momentos de intimidade. Louvado seja Deus, aleluia. Igreja, não pense que isso aqui é direto para ninguém, porque a primeira pessoa que Deus falou foi comigo mesmo, porque eu oro sim, Deus sabe disso, mas algum tempo atrás eu orava muito mais. Louvado seja Deus, e Deus vem me chamando a atenção sobre isso, para voltar, aleluia, orar com mais intensidade, porque, aleluia, eu estou orando, mas antes eu orava muito mais, eu estou orando na mesma intensidade de antes, e nós precisamos, igreja, voltar ao primeiro amor, aquele amor de quando a gente, aleluia, reconhece logo a Cristo como nosso único, suficiente Salvador, e nós queremos estar todo o tempo aos pés da cruz, e nós queremos a todo tempo estar orando, lendo a Bíblia, louvando, fazendo a obra. Precisamos voltar a essas raízes, igreja, porque além de Jesus estar voltando, além de Jesus estar às portas, a palavra de Deus está se cumprindo, e quando a palavra de Deus começa a se cumprir, isso significa que os tempos vão ficar cada vez mais difíceis, cada vez mais ruins. Louvado seja Deus, mais coisas terríveis vão acontecer sobre a face da terra. Louvado seja Deus, ainda virá aí falta de alimentos, ainda virá aí, já está acontecendo em muitos lugares, mas ainda virá mundialmente falta de alimentos, falta de água, escuridão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Terremoto, aleluia, maremoto, é tantas coisas que estão acontecendo, coisas que antes não existiam no Brasil, agora está acontecendo. É tudo isso, igreja, é cumprimento da palavra do Senhor. Lugares que antes eram desertos, caldantes, mais caldantes, agora está tendo gelo. Lugares que era seco, agora está tendo enchente. Lugares, aleluia, que antes tinha água de fartura, agora está tendo seca. Está mudando tudo, está tudo diferente, está tendo vários tipos de doenças que o povo não está sabendo explicar. Tudo é cumprimento da palavra do Senhor. E eu não estou falando isso aqui para Pedro, para a igreja, estou falando isso aqui para a igreja entender por que nós precisamos orar mais e mais. Porque aqueles que não estiver verdadeiramente em Cristo, aqueles que não estiver verdadeiramente na videira que é Jesus Cristo, aqueles que não estiver, igreja, vivendo uma vida de oração constante, não vai suportar o que está por vir. Muitos têm desistido por qualquer coisa. Imagine as coisas que ainda vai acontecer, igreja. Tem pessoas desistindo por causa de um emprego, tem pessoas desistindo porque não realizam um sonho, tem pessoas desistindo, aleluia, porque não conseguem faculdade, tem pessoas desistindo por causa até mesmo de uma roupa. Louvado seja Deus. Tem pessoas desistindo porque alguém falou assim, assado e não gostou. Tem alguém desistindo, tem pessoas desistindo porque fulano passou e não deu para o Senhor. Tem pessoas desistindo por coisas bobas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Imagine quando vier o que estiver para acontecer por aí. E é por isso que nós precisamos constantemente estarmos em oração, para que nós venhamos suportar os dias maus, porque os dias maus virão sobre a face da terra. É cumprimento da palavra de Deus. Mas para que você permaneça de pé, para que você permaneça firme até o fim, precisamos estarmos constantemente em oração. Precisamos estarmos constantemente limpando, nos purificando através da palavra do Senhor. E a terceira coisa, igreja, a qual mantém a nossa videira limpa, é a vigilância. Louvado seja Deus. A vigilância
cristão, você é o salvo, você é o escolhido, você não pode fazer isso. O Espírito Santo nos traz um alerta, mas para que você esteja, aleluia, com os nossos ouvidos espirituais atentos à voz do Espírito Santo, na braço, precisamos estarmos na torre de vigilança, precisamos estarmos atentos, aleluia,
Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. A segunda coisa, igreja, como eu falei. Aleluia. Louvado seja Deus. 3 tipos de amigos. Por que 3 tipos de amigos? Porque nós precisamos vigiar. Aleluia. Com quem nós andamos. Porque muitas das vezes andamos com pessoas que nos afastam de Cristo. Andamos com pessoas que nos afastam do propósito. Andamos com pessoas, louvado seja Deus, que nos faz estarmos
Precisamos estar, igreja, na torre de vigilância, com quem nós andamos e em quem nós confiamos. Louvado seja Deus. Aleluia. A terceira coisa, aleluia, é três tipos de fruto. O primeiro fruto é o fruto verde. Louvado seja Deus. Estar no caminho. Louvado seja o nome do Senhor, mas ainda não está maduro, ou seja, não está preparado para ser usado por Deus, não está preparado para receber unção, não está preparado para dar sua nação. Está preparado para tudo, mas não está preparado para o chamado que Deus tem. Está no caminho de Jesus Cristo, mas ainda não está pronto para receber o chamado de Deus. Está, aleluia, no caminho da salvação, está no caminho de Jesus Cristo, mas não está preparado para Deus cumprir a obra, aleluia, para Deus fazer o que Ele tem prometido, igreja. Sabe quando você vê um crente, aleluia, louvado seja Deus, que muitas das vezes está novo na fé, na braçuria, na narração, está novo, aleluia, e diz: Deus vai me usar, Deus já usou fulano, já usou chicano, e vai me usar a palavra, vai me usar o louvor, e começa a ir para monte, começa a orar de madrugada, começa a buscar, louvado seja Deus, aí, mas ele quer ser usado imediatamente, ele quer fazer logo, ele quer, aleluia, pregar logo, ele quer louvar logo, ele quer fazer de qualquer jeito. Aleluia, louvado seja Deus. Mas muitas das vezes ele acaba fazendo na carne. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Muitas das vezes acaba fazendo sem o consentimento de Deus, acaba fazendo fora do tempo de Deus. E aí quando vem o primeiro vento, ele cai, porque ainda não estava maduro espiritualmente, ainda não estava preparado. Porque até mesmo, igreja, para Deus cumprir o chamado nas nossas vidas, até mesmo para Deus, concretizar a obra, precisamos estar maduros espiritualmente, porque o chamado é árduo. Louvado seja o nome do Senhor. Se engana quem acha que é fácil ser pregador do Evangelho, se engana quem acha que é fácil ter um cargo dentro da igreja, se engana que é fácil, aleluia, ser um levita na casa do Senhor, se engana quem pensa que é fácil, aleluia, fazer a obra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, chamado, igreja, há um preço a se pagar. Louvado seja Deus, para ser um pastor, para ser um pregador do Evangelho, para ser um levita da casa do Senhor, para ter um cargo dentro da igreja. Aleluia, há um preço a se pagar. Não pense que simplesmente só chegar, ser consagrado e pronto, só chegar, pregar e pronto, é só chegar, louvar e pronto. Não é só simplesmente exercer, mas há um preço a se pagar. Porque quando, aleluia, fazemos para o reino, se Deus nos abençoa, Deus nos livra, Deus nos guarda, mas também há muitos levantes, há muitos críticos, há muitas invejas. Satanás se levanta com muita fúria, e não se levanta somente contra a pessoa, mas até mesmo contra a família da pessoa. Por isso precisamos entender que tudo tem um tempo determinado no Senhor. Louvado seja Deus. Se Deus te prometeu alguma coisa, seja na área espiritual, quem sabe emocional, financeira, não importa em qual área seja da tua vida, Deus te fez uma promessa. Acredite, a promessa está de pé, Deus vai cumprir. Mas se ainda não se cumpriu, é porque você ainda não está maduro espiritualmente para receber. Porque a igreja, quando nós recebemos aquilo que Deus nos promete antes do tempo, a tendência é sair do propósito de Deus. Como é que eu falo com Deus? Senhor, me dá um carro. Aí Deus fala comigo, eu vou te dar. Aí Deus sabe que eu não sei dirigir, e Deus me dá um carro, eu vou fazer o quê?
te observando para você ser aprovado. Mas para que você venha ser aprovado, aleluia, é preciso permanecer firme e fiel até o fim. Louvado seja Deus, porque nesse processo de aprovação vai ser quando Ele vai cumprir a obra dele na tua vida, vai ser quando Ele vai cumprir aquilo que Ele tem te prometido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. E o terceiro e último fruto, igreja, é o fruto podre. Louvado seja Deus. Assim como a árvore, ela tem todo esse tipo de fruto, aleluia. Nós estamos falando da videira, aleluia. Louvado seja Deus. Se nós somos os galhos, nós somos os ramos, louvado seja Deus, nós é que produzimos os frutos, nós é que, aleluia, nós é que damos frutos para o reino dos céus. Louvado seja Deus. E esses frutos tem o verde, tem o maduro, mas também tem o podre. O podre é aquele que já esteve verde, aleluia, já esteve maduro, mas passou do ponto. Ou seja, é aquele crente que Deus dá graça, Deus dá unção, Deus capacita, Deus dá entendimento, Deus revela. Louvado seja Deus. Mas chega um momento que ele empina o nariz, ele quer ser melhor do que os outros, ele quer o seu bambambam, ele acha que só vai se ele for, aleluia, o culto só flui se ele for, mas a palavra só é boa se ele pregar, mas o louvor só é bom se ele louvar, mas as coisas só vão fluir na igreja se eu estiver, se eu fizer. Louvado seja Deus. É aquele tipo de crente que acha que todo é por causa dele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Esse é o tipo de fruto podre, é o fruto que já passou do ponto, exagerou. Louvado seja Deus. Deus deu graça, Deus deu unção, mas ele não soube usar. Louvado seja Deus. Deixou subir da cabeça, deixou, aleluia, o ego falar mais alto, aleluia, sem saber que Deus usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer. E é como tem um louvor que diz aí: se Deus tirar a tomada, não canta, não prega, não faz mais nada, igreja. Para que você possa fazer qualquer coisa na casa do Senhor, nós somos dependentes de Cristo. Precisamos estar na videira, precisamos estar em Cristo. Louvado seja Deus, porque somente pela graça de Deus e através do Espírito Santo que nós somos capacitados, seja para pregar, seja para louvar, seja para interceder, seja para até mesmo para cuidar da igreja. Precisa ser capacitado por Deus. Alguém pode dizer assim: mas é tão simples varrer, passar um pano para a cortina. Não é não, porque eu já ouvi pessoas dizer: eu
Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E o versículo 12 diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. No versículo, aleluia, 9 diz: aleluia, como o Pai me amou, também eu vos amei, a vós permaneceis no meu amor. Versículo 10 diz: se guardares os meus mandamentos. Aqui no versículo 12, Jesus está dizendo qual é esse mandamento: amar-vos uns aos outros, como Cristo vos amou. Louvado seja Deus. E Jesus, ele diz, aleluia, guardando os mandamentos de meu Pai e permanecendo no seu amor. Louvado seja Deus, aleluia. O versículo 10 ainda diz: do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai. O mandamento de Deus para Jesus foi morrer na cruz do Calvário por mim, por você. E Jesus não desistiu. Jesus foi até o fim, por amor a mim e a ti. Louvado seja somente Jesus, que nos amou ao ponto de dar a sua vida por mim e por ti. E é por isso que Jesus nos dá este mandamento: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Mas como eu já disse anteriormente, para que eu e você produza frutos, para que eu e você faça o que Jesus nos manda, precisamos do Espírito Santo. E para termos o Espírito Santo, precisamos estar firmados em Cristo. Louvado seja Deus. Aí o versículo 15 vai dizer: Jesus não chamareis servos, porque o servo não sabe o que fez, o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Louvado seja Deus. Sabe que o Senhor já falou comigo, contigo, que aquele que obedece, aquele que faz a vontade de Deus, ele sobe de patamar, ele deixa de ser chamado de servo para ser chamado de amigo de Jesus Cristo, amigo íntimo. Louvado seja Deus, filho de Deus, porque, aleluia, o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas o amigo sim. Louvado seja Deus, ou seja, a recompensa para aqueles que obedecem e faz a vontade de Deus. Louvado seja Deus. Eu estou lendo apenas 2 versículos, já pode estar encerrando. Aleluia. No livro de Efésios, capítulo 1, versículo 4 diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Louvado seja Deus. Ou seja, não foi nós que escolhemos a Cristo, mas foi Cristo que nos escolheu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E o aleluia, no livro de Atos capítulo 9, versículo, aleluia, louvado seja Deus, 7 diz assim: e usa, aleluia, se vocês vejam, e ele tremendo e atônito disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Ou seja, Jesus está falando na sua palavra que nós precisamos dar frutos.